O pai do milionário olhou para ela com desprezo e disse em alemão: ela é pobre. Achava que ela não entendia, mas Tatiana ouviu cada palavra, respirou fundo, levantou o olhar e respondeu em alemão perfeito. O que ela disse deixou o restaurante inteiro em silêncio. Antes de mais nada, quero agradecer a você que está aqui agora. Saiba que sua presença ilumina este momento e é por pessoas incríveis como você que eu faço isso com tanto amor. Obrigado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Tatiana conferiu o relógio no pulso enquanto descia do ônibus na esquina Democrática. 8h40 da manhã. Tinha 20 minutos até o horário marcado. Tempo suficiente para chegar no mercado público, encontrar os clientes e começar o tour. Puxou a mochila no ombro e atravessou a rua, esquivando de gente apressada e vendedores ambulantes. Sábado de manhã, no centro histórico de Porto Alegre, era sempre assim, cheio, barulhento, vivo. Ela gostava. Era diferente da rotina sufocante da escola durante a semana. Aqui, ela não era só a professora de história mal paga que corrigia prova no intervalo. Era a guia que transformava ruas velhas em histórias, que fazia o passado ganhar vida. E hoje, o tour era especial. Em alemão. Fazia tempo que não pegava um cliente que pedisse especificamente alemão. Normalmente era inglês, às vezes espanhol. Mas alemão era raro e pagava melhor, muito melhor. R$ 400 por 3 horas de tour. Quase um quarto do salário dela de professora. Não podia desperdiçar essa chance. Chegou na entrada do mercado público e parou, olhando ao redor. O combinado era encontrar na frente, perto da estátua. Ela tinha recebido só o nome pelo aplicativo de turismo, Gabriel Müller, e a informação de que o tour era para ele e o pai, que estava visitando Porto Alegre vindo da Alemanha. Turistas de alto padrão, o aplicativo avisou. Esperavam excelência. Tatiana respirou fundo. Excelência ela podia entregar. Conhecia a história de Porto Alegre de cor e salteada, e o alemão dela era fluente. 6 meses morando em Dresden não tinham sido em vão. Viu 2 homens parados perto da estátua. Um mais velho, cabelo grisalho, óculos de armação fina, postura ereta, roupa cara. O outro mais novo, terno casual, mas claramente caro, cabelo escuro penteado para trás, expressão meio cansada. Os 2 conversavam em voz baixa. Alemão. Dava para ouvir dali. Tatiana se aproximou. Ajeitou a mochila e estendeu a mão. Bom dia, vocês são o Gabriel e o Sr. Müller. O mais novo virou para ela e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Sim, você é a Tatiana? Sou. Prazer. Ele apertou a mão dela. Aperto firme. Mão quente. Prazer, eu sou o Gabriel. Esse é meu pai, Friedrich. O mais velho mal olhou para ela. Apenas fez um aceno de cabeça, seco, e voltou a olhar para o mercado como se Tatiana fosse parte da decoração. Sehr gut, Friedrich disse em alemão, sem se dar ao trabalho de mudar de idioma. Können wir anfangen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Muito bem. Podemos começar? Não tenho o dia todo. Tatiana não piscou. Respondeu em alemão no mesmo tom educado, mas firme. Natürlich, wir können sofort beginnen. Der Rundgang dauert etwa 3 Stunden, aber wir können ihn anpassen, wenn nötig. Claro, podemos começar agora. O tour dura cerca de 3 horas, mas podemos ajustar se necessário. Friedrich finalmente olhou para ela, surpreso. Reavaliou, mas a expressão continuou fria. Ihr Deutsch ist acceptável. Seu alemão é aceitável. Danke, Tatiana respondeu, sem demonstrar irritação. Obrigada. Gabriel pareceu desconfortável com a troca, mas não disse nada. Apenas fez um gesto para ela continuar. Então, Tatiana voltou para o português, olhando para os 2. Vamos começar pelo mercado público. Foi inaugurado em 1869 e é um dos mercados mais antigos do Brasil, ainda em funcionamento. A arquitetura... Friedrich a interrompeu, em alemão. Ich interessiere mich nicht für Märkte. Zeigen Sie uns etwas Wichtiges. Não me interesso por mercados. Mostre-nos algo importante.
Tatiana respirou fundo. Cliente difícil. Não era novidade. Entendo, ela disse em alemão, mantendo o profissionalismo. Então, vamos direto para o Teatro São Pedro e depois à Catedral. Ambos têm relevância histórica significativa. Começaram a andar. Tatiana ia na frente, explicando em alemão, apontando prédios, contando histórias. Friedrich ouvia com ar de superioridade, fazendo comentários sarcásticos de vez em quando. Gabriel, por outro lado, prestava atenção. Atenção de verdade. Olhava para ela enquanto ela falava, fazia perguntas inteligentes, parecia genuinamente interessado. No Teatro São Pedro, enquanto Tatiana explicava sobre a construção neoclássica e a importância cultural do espaço, Friedrich se afastou para atender uma ligação. Gabriel ficou. Desculpa o meu pai, ele disse baixinho em português. Ele é complicado. Tatiana deu um meio sorriso. Tá tudo bem. Já lidei com clientes difíceis antes. Você fala alemão muito bem. Onde aprendeu? Fiz intercâmbio em Dresden, 6 meses. Juntei dinheiro por 3 anos para conseguir ir. Gabriel pareceu impressionado. 3 anos? É? Não é fácil com salário de professor. Ele ia responder, mas Friedrich voltou. Weiter, o velho disse. Continue. Seguiram. Catedral Metropolitana, Praça da Matriz, Palácio Piratini. Tatiana ia contando cada detalhe, cada curiosidade histórica, cada conexão com a imigração alemã no sul do Brasil. E foi aí que ela notou a mudança. Quando começou a falar sobre a influência alemã na formação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, Friedrich parou de fazer comentários sarcásticos. Começou a ouvir, de verdade. Ela falou sobre os imigrantes que chegaram no século XIX, sobre as colônias, sobre como a cultura alemã tinha se misturado com a brasileira criando algo único. Citou nomes, datas, eventos, mencionou até filósofos e escritores alemães que tinham influenciado o pensamento sul-rio-grandense. Friedrich franziu a testa. Sie kennen Schiller? Você conhece Schiller? Natürlich, Tatiana respondeu. Und Goethe, Heine, Kant. Ich habe deutsche Literatur und Philosophie während meines Aufenthalts studiert. Claro. E Goethe, Heine, Kant. Estudei literatura e filosofia alemã durante minha estadia. Silêncio. Friedrich a encarou por um momento longo. Depois assentiu, quase imperceptivelmente, mas era alguma coisa. Terminaram o tour 3 horas depois, na frente do mercado de novo. Tatiana estava cansada, com os pés doendo, mas satisfeita. Tinha sido um bom tour. Gabriel tirou a carteira e pagou. Em dinheiro. R$ 400. Obrigado, ele disse. Foi muito bom. Aprendi bastante. Disponha. Tatiana respondeu, guardando o dinheiro na mochila. Friedrich, que tinha ficado calado desde a última parada, limpou a garganta. Fräulein, ele disse ainda em alemão. Senhorita. Tatiana olhou para ele. Wir essen heute Abend in Edelweiss. Kennen Sie es? Vamos jantar hoje à noite no Edelweiss. Conhece? Tatiana conhecia. De nome. Restaurante alemão caríssimo no Moinhos de Vento. Nunca tinha entrado. Sim, conheço. Kommen-Sie mit uns, 7 Uhr. Venha conosco. 7 horas. Ela piscou confusa. Desculpa? Gabriel pareceu tão surpreso quanto ela. Pai, eu não sei se... 7 horas. Friedrich repetiu, dessa vez em português arrastado. Você vem. Quero conversar mais sobre história alemã. Não era um convite. Era quase uma ordem. Mas Tatiana percebeu o tom. Não era gentileza. Era teste. Ele queria ver se ela ia se sentir deslocada, se ia passar vergonha, se ia provar que era só uma guia turística pobre se passando por culta. Gabriel percebeu também. Pai, talvez a Tatiana tenha outros planos. Não tenho, Tatiana disse antes de pensar. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la recusar com medo. 7 horas, estarei lá. Friedrich sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso de quem acabou de armar uma armadilha. Gut. Bom, eles foram embora. Gabriel olhou para trás uma vez, como se quisesse dizer alguma coisa, mas o pai já estava chamando.
Tatiana ficou ali parada, segurando a mochila, e só então caiu a ficha do que tinha acabado de aceitar. Jantar no Edelweiss, com 2 alemães ricos, hoje à noite. Ela olhou para a própria roupa. Calça jeans, tênis gasto, camiseta simples. Não tinha nada adequado para um lugar daqueles. Absolutamente nada. Pegou o celular, ligou para a mãe. Mãe, eu preciso de um favor. Enorme. 5 horas depois, Tatiana estava na frente do espelho do quarto, olhando para o vestido vermelho que a mãe tinha conseguido emprestado da vizinha, que tinha comprado num brechó fazia meses e nunca tinha usado. Era simples, sem manga, tecido leve, mas estava limpo e inteiro. Não era Dior, mas ia ter que servir. Passou batom, ajeitou o cabelo solto nos ombros, calçou a única sandália de salto que tinha. Respirou fundo. 7 horas. Ela ia provar para aquele velho arrogante que não era só uma guia turística. Era mais do que ele imaginava. Muito mais. O Uber parou na frente do Edelweiss exatamente às 7 horas. Tatiana agradeceu o motorista, saiu do carro e ficou parada na calçada por uns segundos, olhando para a fachada iluminada do restaurante. Tudo nele gritava exclusividade. Letreiro em letras góticas, porteiro de terno na entrada, vidros espelhados onde dava para ver lustres de cristal brilhando lá dentro. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido vermelho e caminhou até a porta. O porteiro abriu com um sorriso profissional. Boa noite, boa noite, Tatiana respondeu entrando. O interior era ainda mais intimidador do que imaginava. Teto alto, paredes revestidas de madeira escura, mesas com toalhas brancas impecáveis, talheres de prata, taças de cristal. Cheiro de comida cara e vinho importado. Música clássica tocando baixinho. Gente vestida como se tivesse saído de desfile de moda. Ela se sentiu instantaneamente deslocada. O maître se aproximou. Boa noite. A senhorita tem reserva? Estou com o senhor Friedrich Müller. O maître consultou a lista e assentiu. Claro. Por aqui, por favor. Tatiana seguiu ele pelo salão, sentindo os olhares de algumas pessoas. Sabia o que estavam pensando, que ela não combinava com aquele lugar, que o vestido era simples demais, barato demais, que ela era pobre demais. Mas manteve a cabeça erguida. Chegaram à mesa. Friedrich já estava sentado, de terno preto impecável, taça de vinho tinto na mão, expressão entediada. Gabriel estava ao lado dele, de terno cinza, e quando viu Tatiana se aproximando, levantou na hora. O rosto dele se iluminou. Tatiana, ele disse sorrindo, você veio. Vim, ela respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Gabriel puxou a cadeira para ela. Um gesto gentil, cavalheiro. Ela sentou, murmurou um obrigada e ele voltou para o lugar dele. Friedrich mal olhou para ela, apenas ergueu a taça num gesto vago que podia ser cumprimento ou desdém. Pünktlich, ele disse em alemão, pontual. Ich schätze Pünktlichkeit. Tatiana respondeu no mesmo idioma. Aprecio pontualidade. Friedrich deu um sorrisinho de canto, tomou um gole do vinho e chamou o garçom com um estalar de dedos. O garçom veio correndo. Traiga die Weinkarte, Friedrich ordenou, ainda em alemão. Traga a carta de vinhos. O garçom piscou, confuso. Senhor? Friedrich revirou os olhos. A carta de vinhos, schnell, rápido. Já trago, senhor. O garçom saiu apressado. Gabriel pareceu constrangido. Pai, você podia falar em português? Por quê? Friedrich respondeu em alemão, olhando direto para o filho. Se ela trabalha com turistas alemães, deve entender, não? Tatiana entendeu cada palavra, mas ficou calada. Gabriel suspirou e virou para ela. Desculpa, meu pai às vezes esquece que nem todo mundo... Tá tudo bem, Tatiana cortou suave. Eu entendo alemão perfeitamente. Friedrich arqueou uma sobrancelha. Perfeitamente? Sim. O garçom voltou com a carta de vinhos. Friedrich folheou sem pressa, escolheu o mais caro da lista e dispensou o garçom. Então, trouxeram os cardápios, em alemão. Tatiana leu sem dificuldade. Reconheceu todos os pratos.
Sauerbraten, Rouladen, Königsberger Klopse. Comida tradicional alemã. Cara pra caralho. O mais barato custava R$ 120, mais da metade do que ela ganhava por dia como professora. Ela escolheu o Spätzle, com molho de cogumelos. O mais simples, o mais barato. Gabriel pediu Schnitzel. Friedrich pediu Sauerbraten e começou a falar. Só em alemão, direto pro Gabriel, como se Tatiana fosse invisível. Also, Gabriel, wie war dein Tag? Então, Gabriel, como foi seu dia? Gut, Vater, wir hatten das Meeting mit den Investoren. Bom, pai, tivemos a reunião com os investidores. Und? Haben Sie zugestimmt? E? Eles concordaram? Já, alles läuft nach Plan. Sim, tudo está indo conforme o plano. Friedrich assentiu satisfeito. Tomou mais vinho. Então olhou para Tatiana, não para falar com ela. Para falar sobre ela, ainda em alemão. Sie sieht heute besser aus als heute Morgen. Ela está mais apresentável hoje do que de manhã. Gabriel engasgou com o vinho. Pai, was? Es ist wahr. Dieses Kleid ist immer noch billig, aber wenigstens hat sie sich Mühe gegeben. O quê? É verdade? Esse vestido ainda é barato, mas pelo menos ela se esforçou. Tatiana apertou o guardanapo no colo. As unhas quase furaram o tecido, mas o rosto dela permaneceu neutro, sereno, como se não entendesse nada. Gabriel estava vermelho. Vater, das ist respektlos. Pai, isso é desrespeitoso. Friedrich deu de ombros. Sie versteht nicht, entspann dich. Ela não entende, relaxa. O vinho chegou. Friedrich provou, aprovou e o garçom serviu as 3 taças. Tatiana tomou um gole pequeno. Era bom, caro, mas tinha gosto amargo na boca dela mesmo assim. A comida chegou 15 minutos depois. Pratos enormes, bem apresentados, cheiro delicioso. Tatiana comeu devagar, em silêncio, enquanto Friedrich continuava falando em alemão. Sempre sobre ela, sempre achando que ela não entendia. Weißt du, Gabriel, ich verstehe nicht, warum du Zeit mit solchen Leuten verschwendest. Sabe, Gabriel, não entendo por que você perde tempo com esse tipo de gente. Sie ist nett, Vater, und sehr klug. Ela é legal, pai, e muito inteligente. Friedrich riu, uma risada curta, cruel. Klug, sie ist eine Touristenführerin. Das ist kein richtiger Beruf. Inteligente. Ela é guia turística. Isso não é profissão de verdade. Sie ist auch Lehrerin. Ela também é professora. Noch schlimmer, eine Lehrerin an einer öffentlichen Schule. Friedrich quase gritou, depois baixou a voz, olhando ao redor para ver se alguém tinha ouvido. Weißt du, wie wenig die verdienen? Sie ist arm, Gabriel. Arm. Pior ainda, professora de escola pública. Sabe quanto elas ganham? Ela é pobre, Gabriel. Pobre. Silêncio. Gabriel largou o garfo no prato. Das reicht, Vater. Chega, pai. Nein, es reicht nicht. Friedrich continuou, inclinando para frente, voz baixa, mas venenosa. Du könntest jede Frau haben. Ärztinnen, Anwältinnen, Unternehmerinnen, Frauen mit Zukunft, Frauen mit Geld. Und du verschwendest deine Zeit mit einer armen Lehrerin, die in einem billigen Kleid zu einem teuren Restaurant kommt und denkt, sie gehört hierher. Não, não chega. Você poderia ter qualquer mulher, médicas, advogadas, empresárias, mulheres com futuro, mulheres com dinheiro. E você perde seu tempo com uma professora pobre que vem num vestido barato para um restaurante caro achando que pertence aqui. Tatiana sentiu o sangue ferver. Cada palavra era uma facada, mas ela não ia dar o gostinho para ele. Não ainda. Gabriel estava pálido. Pai, você não tem o direito. Ich habe jedes Recht. Friedrich bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem. Eu tenho todo o direito. Algumas pessoas nas mesas ao redor olharam. Friedrich percebeu, respirou fundo e voltou a falar mais baixo, mas não parou. Sie gehört nicht in unsere Welt, Gabriel. Sie ist eine nette Ablenkung, sicher, aber nichts mehr. Schau sie dir an. Billiges Kleid, billiger Schmuck, billiges Leben. Ela não pertence ao nosso mundo, Gabriel. Ela é uma distração agradável, com certeza, mas nada mais. Olhe para ela. Vestido barato, joias baratas, vida barata. Foi aí que Tatiana decidiu.
Chega. Ela pousou o garfo delicadamente no prato, limpou a boca com o guardanapo, tomou um gole de vinho e virou para Friedrich. Olhou direto nos olhos dele e falou, em alemão perfeito, com sotaque de Dresden. Sie haben recht, Herr Müller. Mein Kleid ist billig. Ich habe es in einem Second-Hand-Laden gekauft, weil ich als Lehrerin an einer öffentlichen Schule 2000 reais im Monat verdiene. Oh, senhor, tem razão, senhor Müller. Meu vestido é barato. Comprei num brechó porque ganho 2.000 reais por mês como professora de escola pública. O rosto de Friedrich perdeu a cor. Gabriel arregalou os olhos. Tatiana continuou. Voz calma, tom educado. Mas cada palavra era uma lâmina. Ich lebe mit meiner verwitweten Mutter in Canoas, weil ich mir keine eigene Wohnung leisten kann. Ich arbeite am Wochenende als Touristenführerin, um die Rechnungen zu bezahlen. Ja, ich bin arm. Sie haben absolut recht. Moro com minha mãe viúva em Canoas, porque não consigo pagar um apartamento próprio. Trabalho como guia turística nos finais de semana para pagar as contas. Sim, sou pobre. O senhor tem absoluta razão. Friedrich estava congelado, boca entreaberta, mudo. Aber wissen Sie, was interessant ist, Herr Müller? Tatiana inclinou a cabeça, quase sorrindo. Trotz meiner Armut habe ich 6 Monate in Dresden gelebt. Ich habe Schiller, Goethe, Heine, Kant studiert. Ich spreche fließend Deutsch, nicht weil meine Familie reich war, sondern weil ich 3 Jahre lang gespart habe, um mir diesen Traum zu erfüllen. Mas sabe o que é interessante, senhor Müller? Apesar da minha pobreza, morei 6 meses em Dresden. Estudei Schiller, Goethe, Heine, Kant. Falo alemão fluente não porque minha família era rica, mas porque juntei dinheiro por 3 anos para realizar esse sonho. Ela fez uma pausa. O restaurante inteiro estava silencioso. Pessoas nas mesas ao redor tinham parado de comer para ouvir. Und noch etwas, Herr Müller. Tatiana continuou, voz mais baixa, mas ainda firme. Ihr Akzent verrät, dass Sie aus Bayern kommen. Aber Ihre Grammatik hat Fehler. Sie sagten, Träger die Weinkarte vorhin. Träger ist Spanisch, nicht Deutsch. Das korrekte Wort ist bringen Sie. E mais uma coisa, senhor Müller. Seu sotaque denuncia que o senhor é da Baviera, mas sua gramática tem erros. O senhor disse, Träger die Weinkarte mais cedo. Träger é espanhol, não alemão. A palavra correta é bringen Sie. Silêncio absoluto. Friedrich estava branco, lívido. Gabriel estava boquiaberto, oscilando entre choque e algo que parecia admiração. Tatiana se levantou, pegou a bolsa. Obrigada pelo jantar. Foi esclarecedor e saiu. Cabeça erguida, vestido vermelho barato balançando, coração batendo disparado, mas sorrindo por dentro. Tatiana saiu do restaurante e caminhou rápido pela calçada, o salto batendo no concreto, o coração disparado. Não olhou para trás. Não queria ver se alguém tinha vindo atrás dela. Não queria ver a cara de Friedrich. Não queria ver nem a de Gabriel. Só queria sumir dali. Virou a esquina, encostou na parede de um prédio e respirou fundo. As mãos tremiam. Não de medo, de adrenalina, de raiva, de satisfação também, admitia. A cara do velho quando ela começou a falar em alemão. O silêncio constrangido do restaurante inteiro. A correção gramatical na frente de todos. Valia cada segundo de humilhação que ela tinha engolido antes. Pegou o celular para chamar um Uber, mas antes que conseguisse abrir o aplicativo, ouviu passos rápidos atrás dela. Tatiana, espera! Ela virou. Gabriel vinha correndo, gravata meio solta, rosto vermelho, parou na frente dela, ofegante. Espera, por favor. Tatiana cruzou os braços. O que você quer? Eu preciso pedir desculpa. Não precisa. Preciso sim, Gabriel insistiu, passando a mão pelo cabelo. Meu pai foi horrível, insuportável, cruel. E eu fiquei sentado ali feito um idiota, sem fazer nada. Você tentou, Tatiana disse, mesmo sabendo que era mentira. Ele não tinha tentado o suficiente. Gabriel balançou a cabeça. Não tentei. Devia ter levantado e saído com você. Devia ter defendido você desde o começo. Mas eu tenho medo dele. Sempre tive.
Houve uma honestidade brutal naquelas palavras que pegou Tatiana de surpresa. Ela esperava desculpas vazias, justificativas, não aquilo. Por quê? Ela perguntou mais suave. Gabriel encostou na parede ao lado dela, olhando para o chão. Porque ele sempre foi assim, controlador, exigente. Tudo na minha vida foi decidido por ele. A faculdade, o trabalho, as amizades, até onde eu moro. E eu deixei. Porque é mais fácil obedecer do que enfrentar. Ele olhou para ela. Mas hoje, quando você respondeu para ele daquele jeito, foi a coisa mais corajosa que eu já vi alguém fazer. Tatiana sentiu o peito apertar. Não queria sentir pena dele. Não queria se importar. Mas tinha algo na vulnerabilidade dele que a tocava. Eu não fiz por coragem, ela admitiu. Fiz por raiva. Mesmo assim, você ficou de pé. Eu não. Ficaram em silêncio por um momento. O vento frio de Porto Alegre batia entre eles, e Tatiana puxou o casaco fino que tinha trazido na bolsa. Gabriel percebeu. Você tá com frio. Deixa eu te levar em casa. Não precisa. Tatiana, por favor, é o mínimo que posso fazer. Ela ia recusar de novo, mas o cansaço bateu. Cansaço de discutir, de resistir, de provar alguma coisa. Tá bom. O carro dele estava estacionado a uns quarteirões dali. Caminharam em silêncio. Quando entraram no BMW, o contraste com o frio da rua foi imediato. Aquecedor ligado, banco de couro macio, cheiro de carro novo. Tatiana passou o endereço. Canoas. Gabriel não fez nenhum comentário. Só ligou o GPS e começou a dirigir. Saíram do Moinhos de Vento, pegaram a avenida, cruzaram o centro. A cidade ia mudando. Prédios altos virando casas baixas, ruas iluminadas virando ruas escuras, carros importados virando ônibus velhos. Quando cruzaram a ponte para Canoas, Tatiana viu Gabriel olhar ao redor, tentando não demonstrar, mas claramente desconfortável. Provavelmente nunca tinha vindo para esse lado da região metropolitana. É ali! Tatiana indicou, apontando para uma rua estreita. Gabriel virou, casas pequenas, muros baixos, portões de ferro. Ele parou na frente de uma casa simples, pintura descascada, jardim com grama alta. É aqui. Tatiana desafivelou o cinto, mas não saiu. Ficou olhando para a própria casa, vendo pela perspectiva dele. Pequena, pobre, nada. Obrigada pela carona, ela disse. Tatiana, Gabriel virou para ela. Eu quero te ver de novo. Ela piscou, surpresa. Por quê? Porque você é incrível. Inteligente, corajosa, real, e eu não quero que essa noite termine assim. Gabriel, seu pai me odeia. Eu sei, e você não teve coragem de me defender. Eu sei, ele repetiu mais baixo. Mas eu quero mudar isso. Quero aprender a ser corajoso que nem você. Tatiana olhou para ele, para o rosto sincero, para os olhos cansados. Parte dela queria sair do carro e nunca mais ver ele. A outra parte, a parte idiota e esperançosa, queria acreditar. Não sei, Gabriel. Só um café, qualquer dia. Sem meu pai, sem pressão. Só eu e você. Ela hesitou. Eu vou pensar. É tudo que eu posso pedir. Tatiana saiu do carro, fechou a porta e ficou na calçada vendo ele ir embora. O BMW sumiu na esquina e ela entrou em casa. A mãe estava na sala, assistindo novela. Filha, como foi? Tatiana tirou a sandália, jogou a bolsa no sofá e se deixou cair ao lado da mãe. Foi complicado. Complicado bom ou complicado ruim? Os dois. No dia seguinte, Tatiana acordou com o celular vibrando. Mensagem de número desconhecido. Abriu. Era Gabriel. Ele devia ter pegado o número dela do aplicativo de turismo. Bom dia. Sei que você disse que ia pensar, mas queria que soubesse. Meu pai voltou para a Alemanha hoje de manhã. E antes de ir, eu disse para ele que o jeito que ele te tratou foi inaceitável. Não mudou nada, provavelmente. Mas foi um começo. Obrigado por me mostrar que dá para ser diferente. Meu pai ficou muito tempo calado depois que você saiu. Acho que ele ficou impactado. Sei que não muda o que ele fez, mas queria que você soubesse. Não mudou nada, provavelmente. Mas foi um começo.
Obrigado por me mostrar que dá para ser diferente. Tatiana leu a mensagem 3 vezes. Digitou e apagou a resposta umas 5. No fim, só mandou: obrigado por me contar. A resposta dele veio rápido: café amanhã? Ela olhou para o teto do quarto, mordeu o lábio e digitou: tá bom, mas num lugar simples, nada chique. Onde você quiser. Tem uma padaria perto da escola onde eu trabalho. Te mando o endereço. Perfeito. Segunda-feira de manhã, Tatiana estava corrigindo prova na sala dos professores quando Júlia, a professora de português, sentou do lado dela. E aí, como foi o fim de semana? Tatiana deu de ombros. Normal. Mentirosa. Você tá com aquela cara de quem aconteceu alguma coisa. Tatiana riu. Que cara? Cara de quem tá pensando demais, conta. Tatiana suspirou e largou a caneta. Fiz um tour em alemão sábado. O cliente me convidou para jantar num restaurante caro. E o pai dele passou o jantar inteiro me humilhando em alemão, achando que eu não entendia. Que filho da... Aí eu respondi para ele, em alemão, na frente de todo mundo. Júlia arregalou os olhos. Para, sério? Sério. E o que aconteceu? Saí de lá. O filho veio atrás pedindo desculpa, me levou em casa, quer tomar café comigo? Júlia bateu na mesa. Tatiana, isso é coisa de novela. É ridículo. É romântico. É complicado. Ele é rico, Júlia. Tipo, muito rico. E eu sou eu. E daí? E daí que o mundo dele e o meu não combinam. Júlia pegou a mão dela. Escuta, você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Fala 3 línguas. Sabe história melhor que qualquer professor de faculdade. Trabalha que nem condenada. E ainda assim, arranja tempo para cuidar da sua mãe. Se esse cara não vê o quanto você vale, problema é dele. Tatiana sorriu. Obrigada. E vai nesse café. Pior que tá, não fica. Pode ficar sim, mas também pode melhorar. Terça-feira, 5 da tarde, Tatiana saiu da escola e caminhou até a padaria da esquina. Era um lugar simples, com mesinhas de fórmica, cheiro de pão quente e Dona Maria no balcão. Gabriel já estava lá, de jeans e camisa branca, sem terno. Parecia mais jovem assim, mais normal. Ele levantou quando viu ela chegar. Oi, oi, sentaram. Dona Maria veio anotar o pedido. O de sempre, Tati. Isso, café com leite e pão na chapa. Gabriel pediu a mesma coisa. Quando Dona Maria foi embora, ele sorriu. O de sempre, é? Venho aqui todo dia depois da aula. Deve ser bom ter um lugar assim, onde você é conhecida. É. Ficaram em silêncio por um momento. Não era desconfortável. Era quase agradável. Obrigado por vir, Gabriel disse. De nada. Eu sei que você não precisava. Depois de tudo, Gabriel, Tatiana cortou. Se a gente vai tomar esse café, vamos falar de outra coisa. Não do seu pai, não daquela noite. Outra coisa. Ele assentiu. Tudo bem. Do que você quer falar? Me conta sobre você. A parte que não tem a ver com dinheiro ou empresa. Gabriel pareceu pego de surpresa. Depois pensou. Eu gosto de história. Por isso contratei você pro tour. Não foi só pelo meu pai. Sério? Sério. Sempre gostei. Mas meu pai me obrigou a fazer administração. Dizia que história não dava dinheiro. Tatiana sorriu. Bem-vinda ao clube. Eles riram. E ali, naquela padaria simples, tomando café com leite e comendo pão na chapa, começaram a se conhecer de verdade. As semanas foram passando. Café na padaria virou rotina. Terça e quinta, 5 da tarde depois da aula. Tatiana chegava cansada, com pilha de prova debaixo do braço, e Gabriel já estava lá esperando. Sempre com aquele sorriso meio tímido quando ela entrava. Conversavam sobre tudo. Sobre história, sobre livros, sobre a infância deles. Gabriel contava sobre crescer entre Brasil e Alemanha, sempre se sentindo deslocado nos 2 lugares. Tatiana contava sobre crescer em Canoas, filha de mãe solteira que limpava a casa para pagar as contas. Eram mundos completamente diferentes. Mas quando estavam sentados naquela mesa de fórmica, tomando café requentado, as diferenças pareciam menores. Na quinta-feira da terceira semana, Gabriel apareceu com um livro. Trouxe uma coisa para você.
Tatiana pegou. Era uma edição antiga em alemão de poemas de Rilke. Gabriel, achei num sebo. Pensei em você. Ela folheou as páginas amareladas, sentindo o cheiro de livro velho e sorriu. É lindo. Obrigada. Você merece coisas bonitas, Tatiana. Ela olhou para ele, pro jeito que ele olhava para ela, e sentiu o peito apertar. Tava se apegando, perigosamente. Gabriel, a gente precisa conversar. Ele ficou sério. Sobre o quê? Sobre isso, sobre nós. O que a gente está fazendo? Tomando café, conversando, conhecendo um ao outro. E depois? Tatiana perguntou, fechando o livro. O que acontece quando seu pai voltar? Quando ele descobrir que você continua me vendo? Gabriel hesitou. Eu lido com isso. Como? Você disse que tem medo dele, que sempre teve. Eu sei, mas você me faz querer ser diferente. Querer não é suficiente, Gabriel. Silêncio. Ele olhou para a própria xícara vazia. Você tem razão. Não é. Mas eu tô tentando. Pela primeira vez na vida, tô tentando decidir as coisas sozinho. Tatiana suspirou. Não quero ser a razão de você brigar com sua família. Você não é a razão, ele é. O jeito que ele trata as pessoas, o jeito que ele me controla. Você só me mostrou que existe outro jeito de viver. Ela queria acreditar. Queria muito. Eu tenho medo. Tatiana admitiu baixinho. De quê? De me machucar. De acreditar nisso e, no fim, você escolher a vida fácil, a aprovação dele, o dinheiro. Gabriel estendeu a mão por cima da mesa. Pegou a dela. Não vou fazer isso com você. Prometo. Promessas são fáceis de fazer. Então me deixa provar. No sábado, Gabriel apareceu na casa dela. Tatiana quase caiu para trás quando abriu a porta e viu ele ali, de jeans e camiseta simples, segurando uma sacola. O que você está fazendo aqui? Você disse que sua mãe adora strudel. Comprei numa confeitaria alemã. A mãe de Tatiana apareceu atrás dela. Quem é, filha? Mãe, esse é o Gabriel. Gabriel, minha mãe, Dona Neuza. Dona Neuza olhou Gabriel de cima a baixo, depois olhou para a sacola, depois de volta para ele. Entram, não fica aí na porta. Eles entraram. A sala era pequena, mobília velha, mas limpa, cheiro de café passado. Dona Neuza pegou a sacola, abriu e os olhos brilharam. Strudel de maçã, faz anos que eu não como. A Tatiana me contou que a senhora gosta. Gosto mesmo. Minha avó fazia quando eu era criança. Vem, senta. Vou fazer café. Gabriel sentou no sofá. Tatiana sentou ao lado dele, ainda meio em choque. Você não precisava ter vindo aqui. Eu quis. Dona Neuza voltou com café e pratos. Cortou o strudel, serviu todo mundo e sentou na poltrona em frente. Então, Gabriel, a Tatiana me contou que você tem uma importadora. Tenho. Trabalho com vinhos e produtos europeus. Deve dar dinheiro, né? Mãe, Tatiana ficou vermelha. Gabriel riu. Dá sim, Dona Neuza, tenho sorte. Sorte e trabalho duro, imagino. Trabalho duro do meu pai. Eu só herdei. Dona Neuza deu uma mordida no strudel, mastigou devagar e olhou para ele com aquele olhar de mãe que vê através de tudo. E o que você quer com a minha filha? Mãe, o quê? É uma pergunta justa. Gabriel não desviou o olhar. Quero conhecê-la melhor. Quero estar perto dela. E quero que ela saiba que eu valorizo quem ela é. Dona Neuza assentiu devagar. Ela é especial, meu filho. Trabalhou muito para chegar onde está. Não deixo ninguém fazer ela se sentir pequena. Não vou fazer isso, Dona Neuza, prometo. A mãe de Tatiana tomou um gole de café e então sorriu. Pequeno, mas era um sorriso. Tá bom. Mas se fizer minha filha chorar, eu te quebro. Gabriel riu. Justo. Na segunda-feira, Tatiana estava dando aula quando a diretora apareceu na porta da sala. Professora Tatiana, tem uma encomenda para você na secretaria. Encomenda? Ela deixou os alunos fazendo exercício e foi até a secretaria. Tinha uma caixa em cima da mesa. Pequena, embrulhada em papel craft. Abriu. Dentro tinha um caderno de couro daqueles artesanais bonitos e um bilhete. Para você escrever as histórias que você conta nos tours ou qualquer outra coisa que quiser. G. Tatiana sentiu um nó na garganta. Júlia apareceu atrás dela. Quem mandou? O Gabriel.
Esse homem tá apaixonado, Tati. Não tá. Tá sim. E você também. Tatiana não negou, porque era verdade. E isso apavorava ela. Naquela noite, Gabriel ligou. Recebeu? Recebi. Tá lindo. Obrigada. Pensei que você ia gostar. Gabriel, você não precisa ficar me dando presente. Eu sei, mas eu quero. Silêncio. Tatiana deitada na cama, celular no ouvido, olhando pro teto. Tô com medo, ela confessou. Eu também. Do quê? De estragar tudo, de não ser suficiente, de você perceber que eu sou só um covarde rico que nunca teve coragem de nada. Você não é isso. Não, não. Você tá aqui, tá tentando. Isso já é mais do que muita gente faz. Gabriel respirou fundo do outro lado. Tatiana? Oi? Posso te levar para jantar? De verdade dessa vez, não no Edelweiss, num lugar que você escolher. Ela sorriu. Tem uma pizzaria em Canoas que eu adoro. Nada chique. Perfeito. No sábado foram. Pizzaria de bairro, cadeiras de plástico, pizza na pedra, cerveja gelada. Gabriel comeu 3 pedaços e disse que era a melhor pizza que já tinha comido na vida. Tatiana riu. Você tá mentindo. Não tô, juro. Andaram depois, pelas ruas de Canoas, sem destino certo. Gabriel segurou a mão dela no meio do caminho. Tatiana deixou. Pararam numa pracinha vazia. Sentaram no banco. Meu pai volta mês que vem, Gabriel disse de repente. Tatiana sentiu o estômago apertar. Eu sei. Ele vai querer saber o que eu andei fazendo, com quem andei saindo. E você vai contar? Gabriel virou para ela. Vou, porque eu não quero esconder você. Não quero fingir que isso não é importante. Gabriel, eu sei que vai ser difícil. Sei que ele vai surtar. Mas eu cansei, Tatiana. Cansei de viver a vida que ele quer. Quero viver a minha. E você faz parte disso. Tatiana sentiu as lágrimas virem. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu tô apaixonado por você, completamente. E não me importa se você é professora, se ganha pouco, se mora em Canoas, se usa vestido de brechó. Nada disso importa. Você é incrível. E eu quero estar com você. Tatiana fechou os olhos. As lágrimas escorreram. Eu também tô apaixonada por você. E isso me apavora. Por quê? Porque eu sei como essa história termina. Você vai ter que escolher. E eu não quero ser a razão de você perder sua família. Gabriel limpou as lágrimas dela com o polegar. Você não é a razão. Ele é. E eu já escolhi, Tatiana. Escolhi você. E então ele a beijou. Devagar, cuidadoso, como se ela fosse preciosa. E pela primeira vez em muito tempo, Tatiana deixou acreditar que talvez, só talvez, isso pudesse dar certo. Friedrich voltou num domingo de manhã. Gabriel recebeu a ligação às 7 horas. Estou no aeroporto. Venha me buscar. Não era pedido. Era ordem. Gabriel olhou para Tatiana dormindo ao lado dele na cama dela. Tinham passado a noite vendo filme, conversando e acabaram adormecendo juntos. Nada além disso. Só a proximidade, a intimidade de estarem juntos. Ele não queria sair dali, não queria voltar para aquela realidade, mas sabia que não dava para adiar para sempre. Beijou a testa dela de leve. Tatiana abriu os olhos devagar. Que horas são? 7. Meu pai chegou. Ela sentou na cama na hora, esperta. Agora? Agora. Preciso ir buscar ele. Tatiana passou a mão no rosto, ainda zonza de sono. Tá, vai. Gabriel hesitou. Vou contar para ele, hoje mesmo. Gabriel, não, Tatiana, já decidi. Não vou esconder mais. Ela segurou a mão dele. Tem certeza? Tenho. Ele a beijou de novo, rápido, e saiu. No aeroporto, Friedrich estava na área de desembarque, mala na mão, cara fechada. Viu Gabriel e acenou, impaciente. Demorou. Bom dia para você também, pai. Pegaram a mala, foram pro carro. No caminho pro apartamento de Friedrich em Pinheiros, o velho não parou de falar. Sobre negócios, sobre a Alemanha, sobre reuniões. Gabriel ouvia pela metade, pensando em como ia começar a conversa. Quando pararam em frente ao prédio, Friedrich olhou para ele. Você vem subir ou vai embora? Vou subir. Preciso falar com você. Sobre? Depois, deixa você se acomodar primeiro. Subiram.
O apartamento de Friedrich era grande, moderno, frio, tudo clean, minimalista, sem vida. Ele largou a mala na sala e foi direto para o bar. Quer um uísque? Pai, são 8 da manhã. E daí? Gabriel suspirou. Não, obrigado. Friedrich se serviu, tomou um gole e sentou na poltrona de couro. Então, o que você precisa falar? Gabriel ficou de pé, respirou fundo. Eu tô namorando alguém. Friedrich arqueou uma sobrancelha. Ah, é? Quem? A Tatiana. Silêncio. Friedrich tomou outro gole. Devagar. A guia turística? Ela não é só guia. É professora também. Ah, sim. A professora pobre. O tom era de escárnio puro. Gabriel cerrou os punhos. Não fala dela assim. Friedrich riu. Uma risada curta, cruel. Gabriel, você tá brincando, né? Aquela mulher? Aquela mulher tem nome. E eu tô apaixonado por ela. O sorriso de Friedrich sumiu. Ele pousou o copo na mesinha lateral e se levantou. Você perdeu o juízo? Não. Perdeu sim. Você tem noção do ridículo que é isso? Você, herdeiro de uma empresa multimilionária, namorando uma professora de escola pública que mora em Canoas? Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Não sabe, não. Friedrich aumentou o tom. Isso é birra, rebeldia. Você quer me contrariar, é isso? Não é sobre você, pai. Claro que é. Você quer provar alguma coisa, quer bancar o bonzinho que se apaixona pela pobrezinha, mas isso vai passar. E quando passar, você vai perceber o erro que cometeu. Gabriel balançou a cabeça. Não vai passar, porque eu amo ela. Amor? Friedrich cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você não sabe o que é amor. Você está fascinado porque ela é diferente, porque ela te desafiou naquela noite. Mas isso não é amor, Gabriel. É tesão de ego ferido. Você está errado. Não estou. E vou te provar. Friedrich pegou o celular. Vou investigar essa moça. Vou descobrir tudo sobre ela. Toda dívida, todo problema, todo esqueleto no armário. E quando eu achar, você vai ver quem ela realmente é. Gabriel sentiu o sangue ferver. Você não vai fazer isso. Vou sim. Pai, eu tô avisando. Você tá avisando o quê? Friedrich se aproximou, olhando direto nos olhos do filho. Vai me bater. Vai me desafiar. Você não tem coragem, Gabriel. Nunca teve. E ali, naquele momento, Gabriel percebeu. Percebeu que o pai tinha razão. Ele nunca tinha tido coragem. Nunca tinha enfrentado nada de verdade. Sempre tinha obedecido, abaixado a cabeça, aceitado. Mas não dessa vez. Você tem razão, Gabriel disse, voz baixa, mas firme. Eu nunca tive coragem, mas agora eu tenho, e vou te provar. Saiu do apartamento batendo a porta. Tatiana estava corrigindo prova na mesa da cozinha quando o celular tocou. Gabriel. Oi, posso ir aí? A voz dele estava estranha. Tensa. Claro, tá tudo bem? Vou te contar quando chegar. 20 minutos depois, ele estava na porta. Tatiana abriu e viu a cara dele, pálido, maxilar travado, mãos tremendo de leve. O que aconteceu? Contei para ele. Ela puxou ele para dentro. Sentaram no sofá. Gabriel contou tudo. A conversa, os gritos, a ameaça de investigar ela. Tatiana ouviu em silêncio, processando. Ele vai investigar minha vida? Não vai, porque eu não vou deixar. Gabriel, ele pode fazer o que quiser. Ele tem dinheiro, tem poder. E eu também. A empresa é metade minha. Ele esquece disso. Tatiana balançou a cabeça. Não quero que você brigue com seu pai por minha causa. Não é por você. É por mim, porque eu tô cansado de ser controlado. Ela segurou o rosto dele. Tem certeza disso? Porque se a gente continuar, vai ficar pior. Ele não vai desistir. Eu sei, mas eu também não. Tatiana respirou fundo. Então a gente enfrenta juntos. Juntos. Na quinta-feira, Gabriel recebeu um e-mail do advogado da família. Convocação para reunião extraordinária. Assunto: reestruturação societária. Ele sabia o que era. O pai querendo tirar ele da empresa, ou pelo menos ameaçar tirar. Mostrou o e-mail para Tatiana. Ele está começando. O que você vai fazer? Vou na reunião e vou levar você comigo.
Tatiana arregalou os olhos. O quê? Você ouviu? Quero que você vá comigo. Gabriel, isso é loucura. É exatamente o que eu preciso fazer. Mostrar para ele que você não é segredo, não é vergonha, que você tá do meu lado. Seu pai vai surtar. Deixa ele surtar. Tatiana olhou para ele. Pro jeito determinado, pros olhos que ela tinha visto tão perdidos semanas atrás e que agora brilhavam com algo novo. Coragem. Tá bom, eu vou. A reunião era na segunda-feira, 10 da manhã, no escritório da empresa. Prédio espelhado em pinheiros. Sala de reunião no 15º andar. Tatiana vestiu a roupa mais formal que tinha. Calça preta, camisa branca, sapato baixo. Simples, mas digno. Gabriel passou para buscar ela. No caminho, ele segurou a mão dela. Obrigado por fazer isso. Eu que agradeço por me deixar fazer parte. Chegaram, subiram. A secretária ficou surpresa ao ver Gabriel com o acompanhante, mas não disse nada. Abriu a porta da sala de reunião. Friedrich estava lá, de terno preto, sentado na cabeceira da mesa, 2 advogados ao lado. Quando viu Tatiana entrar com Gabriel, o rosto dele ficou vermelho. O que ela está fazendo aqui? Ela está aqui porque eu trouxe, Gabriel disse, puxando a cadeira para Tatiana sentar. Depois sentou ao lado dela. Friedrich olhou para os advogados. Saiam, Sr. Müller, saiam, agora! Os advogados pegaram as pastas e saíram rapidinho. A porta fechou. Silêncio pesado. Friedrich se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Olhou para Tatiana com tanto ódio que ela sentiu um arrepio. Depois olhou para o filho. Você me desrespeita na minha cara. Traz essa mulher aqui. Essa mulher, Gabriel interrompeu, é minha namorada. E você vai tratá-la com respeito. Respeito? Friedrich quase gritou. Ela não merece respeito. Ela é uma oportunista, uma aproveitadora que viu um homem rico e... Cuidado. Gabriel se levantou também. Cuidado com o que você vai dizer. Ou o quê? Tatiana também se levantou. Colocou a mão no braço de Gabriel. Deixa eu falar. Gabriel olhou para ela preocupado, mas ela fez que sim com a cabeça. Então virou para Friedrich e falou, em alemão, calma, firme. Herr Müller, der Herr hat recht, ich bin arm. Ich komme aus einer einfachen Familie. Ich habe nicht das Geld, das Sie haben, nicht die Macht, nicht den Namen. Senhor Müller, o senhor tem razão. Sou pobre. Venho de família simples. Não tenho o dinheiro que o senhor tem, nem o poder, nem o nome. Friedrich a encarou, surpreso que ela estivesse falando de novo. Tatiana continuou. Aber ich bin keine Opportunistin. Ich liebe Gabriel. Nicht sein Geld, nicht seinen Namen, ihn. Und wenn Sie das nicht sehen können, dann ist das Ihr Problem, nicht meins. Mas não sou oportunista. Amo o Gabriel. Não o dinheiro dele, não o nome. Ele. E se o senhor não consegue ver isso, o problema é seu, não meu. Silêncio. Friedrich estava branco. Tatiana deu um passo à frente. Und noch etwas, Herr Müller. Ihr Sohn ist der mutigste Mann, den ich kenne, weil er endlich lernt, für das zu kämpfen, was er will, nicht für das, was Sie wollen. E mais uma coisa, Sr. Müller. Seu filho é o homem mais corajoso que conheço, porque finalmente está aprendendo a lutar pelo que ele quer, não pelo que o senhor quer. Virou para Gabriel. Vamos! Saíram juntos, deixando Friedrich sozinho naquela sala enorme e vazia. Saíram do prédio em silêncio. Gabriel segurava a mão de Tatiana com tanta força que quase doía, mas ela não reclamou. Sabia que ele precisava daquilo, daquele contato, daquela certeza de que ela estava ali. Entraram no carro. Gabriel ligou o motor, mas não saiu do lugar. Ficou só ali, mãos no volante, respirando fundo. Eu fiz isso, ele disse, voz baixa, quase incrédula. Eu realmente fiz isso. Tatiana apertou a mão dele. Fez. Eu enfrentei ele, pela primeira vez na vida. E foi incrível. Gabriel virou para ela e os olhos dele estavam brilhando. Não de tristeza, de alívio, de libertação. Obrigado por estar aqui, por falar aquilo, por... Eu não fiz nada que você já não tivesse feito antes. Fez sim, você me mostrou como. Ele a beijou. Ali mesmo, no estacionamento, no meio do dia, sem se importar com quem podia estar vendo. Quando se separaram,
Tatiana sorriu. E agora? Agora, Gabriel disse ligando o carro. Agora a gente vive. Voltaram para Canoas, para casa de Tatiana. Dona Neuza estava no quintal estendendo roupa quando eles chegaram. Opa, visita! Oi, mãe! Oi, Dona Neuza! Gabriel cumprimentou. A mãe de Tatiana olhou para os dois, para os rostos cansados, mas sorridentes, e entendeu na hora. Deu confusão com o pai dele, né? Deu, Tatiana admitiu. E como foi? Ele disse o que precisava ser dito, Gabriel respondeu. E a gente saiu de lá. Dona Neuza assentiu devagar, depois sorriu. Bom, então ficam aí que eu vou fazer um café. E tem bolo de fubá. Entraram. Sentaram na mesa da cozinha. Dona Neuza trouxe café, bolo, manteiga. Tatiana percebeu como Gabriel estava relaxado ali, naquela cozinha simples, comendo bolo caseiro, ouvindo Dona Neuza contar histórias da vizinhança. Ele não precisava fingir, não precisava impressionar ninguém, só precisava ser, sabe? Dona Neuza disse de repente olhando para Gabriel. Quando a Tati me contou de você, eu fiquei preocupada. Por quê? Porque ela já sofreu muito, trabalhou muito, lutou muito, e eu não queria ver ninguém fazer ela sofrer mais. Eu entendo. Mas aí eu vi o jeito que você olha para ela e o jeito que ela olha para você. E eu pensei, talvez esse moço seja diferente. Gabriel sentiu a garganta apertar. Eu vou cuidar dela, Dona Neuza, prometo. Não precisa cuidar dela, não. Ela sabe se cuidar sozinha. Só precisa ficar do lado dela. Isso já é suficiente. Vou ficar, sempre. Naquela noite, deitados no sofá da sala, assistindo um filme qualquer na TV, Tatiana virou para ele. O que você acha que vai acontecer agora? Com meu pai? Gabriel pensou. Não sei. Talvez ele tente me tirar da empresa. Talvez corte minha parte da herança. Talvez nunca mais fale comigo. E você está preparado para isso? Tô. Porque eu tenho você, e isso vale mais do que qualquer coisa que ele possa tirar de mim. Tatiana encostou a cabeça no ombro dele. Eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia em português. Tinha dito em alemão antes, naquela reunião, mas agora era diferente. Era só deles. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Eu também te amo, mais do que eu achei que fosse possível. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com o celular tocando. Número do escritório. Atendeu. Alô? Senhor Gabriel, aqui é a Carla, da secretaria. O senhor Friedrich pediu para avisar que a reunião de ontem foi cancelada e que ele quer falar com o senhor, pessoalmente. Gabriel franziu a testa. Quando? Hoje, se possível. Tá, vou aí. Desligou. Tatiana já estava acordada olhando para ele. Era ele? Era. Quer falar comigo? Você vai? Vou, mas não sozinho. Tatiana se sentou na cama. Gabriel, vem comigo. Por favor, não quero fazer isso sozinho. Ela hesitou, mas então assentiu. Tá bom. 2 horas depois, estavam de volta no escritório. Mesma sala de reunião. Mas dessa vez, Friedrich estava sozinho. Sem advogados, sem terno impecável. Estava de camisa, sem gravata e parecia cansado, velho. Quando Gabriel e Tatiana entraram, ele levantou. Olhou para os dois e, pela primeira vez, Tatiana viu algo diferente no olhar dele. Não era ódio, era outra coisa. Sentem, Friedrich disse em português. Sotaque carregado, mas português. Sentaram. Friedrich ficou de pé por mais um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. Então falou, ainda em português. Eu passei a noite pensando sobre o que você disse ontem, sobre o que ela disse. Ele olhou para Tatiana. E sobre quem eu me tornei. Gabriel ficou tenso. Pai, deixa eu terminar. Friedrich voltou a olhar para o filho. Quando sua mãe morreu, eu endureci. Achei que se eu controlasse tudo, se eu tivesse poder sobre tudo, nada mais podia me machucar. Então controlei você. Controlei sua vida e achei que estava te protegendo. Ele fez uma pausa, mas eu não estava. Estava te aprisionando e te fazendo infeliz. Gabriel sentiu os olhos arderem. Pai, Você tem razão. Eu sou difícil, sou duro, sou cruel às vezes, mas eu não quero perder você. A voz de Friedrich falhou. Você é tudo que me resta da sua mãe.
E se eu te perder por causa do meu orgulho? Silêncio. Tatiana viu as mãos de Friedrich tremendo de leve. Viu o homem que tinha sido tão arrogante, tão cruel, agora vulnerável. Eu não aceito isso facilmente. Friedrich continuou, olhando agora para Tatiana. Não vou fingir que aceito. Mas você ama meu filho. Eu vi ontem. Vi no jeito que você falou. No jeito que você ficou ao lado dele. E ele ama você. Isso eu também vi. Tatiana não disse nada. Só ouviu. Então eu vou tentar. Não prometo que vai ser fácil. Não prometo que não vou falar besteira, mas vou tentar aceitar. Por ele. Gabriel levantou, foi até o pai e pela primeira vez em anos abraçou ele. Friedrich ficou rígido por um segundo, mas então retribuiu. Awkward, desajeitado, mas genuíno. Quando se separaram, Friedrich limpou a garganta, constrangido. Olhou para Tatiana. Você falou que estudou em Dresden. Estudei. É uma boa cidade. Fria, mas bonita. É. E você gosta de história alemã. Gosto muito. Friedrich assentiu. Então, pela primeira vez, estendeu a mão para ela. Talvez você possa me contar mais sobre isso algum dia, sobre o que você aprendeu. Tatiana olhou para a mão estendida, depois para Gabriel, que estava emocionado, sorrindo. Então apertou a mão de Friedrich. Seria uma honra. Não era perdão completo. Não era aceitação total, mas era um começo. Saíram de lá com algo que nenhum dos dois esperava. Esperança. No carro, Gabriel segurou a mão dela. Obrigado. Pelo quê? Por não desistir de mim. Por acreditar que eu podia ser corajoso. Por... Gabriel. Tatiana interrompeu sorrindo. Eu te amo. Não precisa agradecer por isso. Ele sorriu também. Onde você quer ir agora? Honestamente? Honestamente. Quero voltar para casa. Comer a comida da minha mãe. Sentar no sofá velho e ficar do seu lado. É o melhor plano que eu já ouvi. Voltaram para Canoas, para casa pequena, para cozinha apertada, para o sofá furado. Dona Neuza fez almoço, macarrão com molho caseiro, o preferido de Tatiana. Comeram os três juntos, conversando, rindo. E ali, naquela mesa simples, sem luxo, sem ostentação, Gabriel percebeu algo. Ele estava em casa. Não na casa que herdou. Não no apartamento caro, não no escritório impecável. Aqui, com Tatiana, com Dona Neuza, com gente que o amava pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Depois do almoço, sentaram no sofá. Tatiana encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? O quê? Naquela primeira noite no restaurante, quando seu pai me humilhou, eu jurei que nunca mais ia ver vocês dois. E o que mudou? Tatiana sorriu. Você mudou, deixou de ser o homem que ficava calado, virou o homem que luta. Por você, sempre por você. Não, por nós. Gabriel a puxou mais perto. Por nós. E ficaram assim, sem pressa, sem medo, sem vergonha. Dois mundos que não deviam se encontrar, mas que se encontraram. E que contra todas as probabilidades, contra todo preconceito, contra todo